Na semana passada eu disse a vocês que nós começaríamos a estudar sobre doutrina hoje pela manhã. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre a importância da gente estudar doutrina. A importância de nós olharmos para a teologia, para o estudo da pessoa de Deus, não com um olhar acadêmico, ou como se fosse uma coisa do outro mundo, ou só para pastor ou para teólogo, mas olharmos para a teologia com o objetivo de ali conhecermos de fato a pessoa do nosso Deus. Eu disse para vocês na semana passada que teologia significa o estudo sobre Deus, o conhecimento sobre Deus, e disse também que todos são teólogos, até quem é ateu é um teólogo, porque todo mundo tem um pensamento sobre Deus, uma opinião sobre Deus. Se a gente sair agora pelas ruas da cidade e a gente questionar qualquer pessoa sobre Deus, elas terão uma opinião, até mesmo que ele não existe, mas elas terão. De modo que há uma posição, um conhecimento, uma opinião, uma ideia sobre Theos, não é? Deus. Há uma ideia, e essa ideia torna a pessoa um teólogo, um conhecedor de alguma coisa sobre Deus. O ponto é que alguns são bons teólogos e o conhecem de fato como ele é e como ele se apresenta na palavra dele. E outros o conhecem em sua própria cabeça. Outros o moldam segundo as suas próprias ideias, segundo os seus próprios costumes, segundo a sua própria vida. E esse é o primeiro mandamento dos 10 para os quais nós devemos olhar, não é? E o primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. E toda vez que alguém tem uma ideia errada sobre Deus, que ele se torna um teólogo ruim, ele quebrou o primeiro dos 10 mandamentos. Porque Deus, ele se revela na Bíblia, e essa é a doutrina da revelação que a gente vai estudar hoje de manhã, com o objetivo de que nós o conheçamos. Se a gente não conhece a Deus, a gente cria um Deus na nossa cabeça. Principalmente a gente que crê em Deus. Se a gente não o conhece assim como ele está em sua palavra, a gente acabará criando um Deus segundo a nossa própria consciência. O que você pensa sobre Deus? Eu penso que Deus é isso, Deus é aquilo outro. Tá, mas de onde você tirou tudo isso? Não, eu tirei isso por causa que eu ouvi isso, porque eu acho aquilo, porque Deus é... E aí as pessoas elas vão criando um Deus que não reflete o Deus da Bíblia. E muitas vezes essas pessoas, quando elas encaram o Deus da Bíblia, elas falam: não é isso daí que eu creio, não. Esse Deus da Bíblia é um Deus assim, é um Deus assado, para mim Deus não é nada disso. E aliás, até a Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro que qualquer um pode escrever, papel aceita tudo, e muita gente já mudou a Bíblia. Você acha que em 2000 anos ela se manteve fiel? Você acha que em 2000 anos... Você acha que ela foi escrita 2000 anos atrás? E aí as pessoas começam a... abre aspas, né? Filosofar, fecha aspas, né? E de uma maneira totalmente ignorante acerca da história, acerca da palavra de Deus, com um ar de arrogância e de prepotência, de que, não, a Bíblia... Quem é a Bíblia para falar sobre Deus? E aí a pessoa ela se coloca num estado onde que ela, de fato, é quem sabe quem Deus é, como Deus age, o que Ele fez, o que é a palavra dEle, o que não é. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Se existe a revelação, é porque Deus quer que nós o conheçamos por meio dela, a revelação. Então, o conhecimento de Deus é importante. Conhecimento de Deus em grego é teologia, não é? É o estudo, o conhecimento, o aprendizado sobre Deus. Todos nós precisamos conhecer mais a Deus. Quem é que não quer conhecer mais a Deus aqui? Quem é que um dia não quer vê-lo, quer estar com Ele face a face e conhecê-lo como Ele é? Nós todos queremos isso. Logo, nós todos queremos o quê? Teologia. Todos nós queremos conhecer essas sãs doutrinas, como o apóstolo Paulo disse a Tito. A gente vai ler daqui a pouquinho o texto. Todos nós queremos isso, precisamos disso. E devemos persistir em buscar conhecer de fato quem Deus é de um modo bom, de um modo bíblico, de um modo sadio, de um modo honesto. Tem uma frase desse homem aqui, Erasmus Sarcérius. Ele viveu de 1501 a 1559. Ele disse o seguinte: quando a palavra de Deus é negligenciada, a religião pura e verdadeira colapsa. E quando ela colapsa, ninguém pode e nem será salvo. Ele disse isso já no ambiente da reforma da igreja, onde a salvação ela não se daria por meio de obras ou por meio de você pagar um dinheiro na igreja
da época, né, e conseguindo com aquilo um papel que tinha o nome de indulgência, onde você comprava o seu perdão, e dependendo da quantia dada, você comprava o perdão de parentes seus que já estavam na eternidade, quer no inferno, quer no purgatório, como eles acreditavam. E eles acreditavam, então, que pela entrega de dízimos e ofertas e contribuições, você poderia alcançar bênçãos, inclusive o perdão de Deus e inclusive a salvação. E mais, a salvação de parentes teus que já morreram e nem no céu estão. E quando isso se torna insuportável, algumas pessoas de dentro da igreja começam a pregar um retorno às Escrituras, um retorno à palavra de Deus, um retorno à simplicidade e à verdade da palavra de Deus. E eles começaram a dizer que isso tudo estava errado, que a salvação não vinha pelas obras, que a salvação não vinha pelo mérito, que a salvação não vinha por você comprar ou dar o dízimo ou a casa, ou seja lá o que for para a igreja. Mas a salvação, ela é simplesmente por meio da fé somente. E por causa de uma graça de Deus, pela graça de Deus, por meio de uma fé somente em Cristo, somente. E aí, então, eles começaram a dizer, como é que a gente vai saber isso? Porque o pastor tal está dizendo? Porque o fulano de tal está dizendo? Mas o outro líder da igreja diz outra coisa, e o outro diz outra coisa. Ele dizia, não, vamos direto e somente para a Bíblia. E o que a Bíblia dizer, está dito. O que as Escrituras disserem, é isso que nós seguiremos. Nós cremos que somente as Escrituras são a palavra de Deus. E aí nasce um dos lemas lá desse século, século XVI, o sola Escritura, né? O somente as Escrituras. Ou seja, eles queriam guiar a sua vida somente pela palavra de Deus. E é por isso que Sérgio disse isso. Quando a palavra de Deus é negligenciada, e aí entra a ideia de um líder religioso, a ideia de uma pessoa, qualquer que seja, a religião pura. O que é religião aqui? Não é uma instituição, mas essa comunhão, esse religare, que é de onde vem a palavra religião, né, do latim, religare, esse religamento entre Deus e os homens. Vou falar disso hoje à noite. Hoje à noite a gente vai voltar ao estudo de um livro da Bíblia por ano. Hoje a gente já estudou Gênesis e Êxodo. Hoje à noite a gente vai meditar na mensagem de Levítico, que é o livro menos lido, menos entendido, e que a maioria das pessoas que leem a Bíblia pula o Levítico e vai direto para Números, né? A gente vai estudar a mensagem de Levítico, que tem uma das mensagens mais lindas da Bíblia, e é um dos livros mais cristãos do Antigo Testamento. Eu vou tentar mostrar isso para vocês hoje à noite. E o livro do Levítico fala sobre esse religar, de Deus vindo e querendo religar pecadores com um Deus santo. E isso, meus irmãos, acontece naquilo que é chamado por ele de religião pura, de um religar puro e verdadeiro. Mas quando a palavra dele é negligenciada, essa religião pura, esse religar com Deus, é destruído, colapsa. E quando a religião pura colapsa, ninguém pode e nem será salvo. Em outras palavras, é como se fosse a ideia desse triângulozinho aqui, não é? Uma bibliologia sadia. O que é bibliologia? É o estudo sobre a Bíblia, ou o estudo da doutrina da revelação bíblica. E é isso que a gente está vendo hoje de manhã. Um estudo sobre a revelação sadio produz outras doutrinas sadias também. Mas quando a gente tem uma bibliologia distorcida, quando a gente não sabe direito o que é a palavra, o que é a revelação, quando a nossa ideia de revelação é uma ideia errada, todas as doutrinas vão ser erradas na nossa vida também. Tudo vai ser distorcido. Quando você tem uma ideia boa e sadia de revelação, as outras doutrinas, por exemplo, línguas, dons, música, serviço, enfim, hospitalidade, generosidade, cura, profecia, a gente falou domingo à noite, não é? Todas as outras doutrinas da palavra de Deus, pecado, inferno, a pessoa de Deus, salvação. Quando eu tenho uma base sadia da doutrina da revelação, tudo mais é sadio também. Eu consigo compreender tudo de uma maneira saudável, mas quando eu não entendo direito a doutrina da revelação, a doutrina da Bíblia, o resto tudo vai para o brejo. O resto tudo é distorcido. Aí o que eu penso sobre inspiração da Bíblia, o que eu penso sobre a segunda vinda, o que eu penso sobre salvação, o que eu penso sobre pecado, o que eu penso sobre mim mesmo. Não vai ser aquilo que a Bíblia me ensina, não vai ser aquilo que as Escrituras me ensinam, mas vai ser aquilo que a minha mente pensa. E aí o que a minha mente pensa pode estar criando um Deus errado.
E aí, se eu criar um Deus errado, que não é o Deus da Bíblia, eu estou quebrando o primeiro dos 10 mandamentos. Ok? Gente, existem 2 tipos de revelação na Bíblia. A primeira revelação é a revelação geral. Essa revelação geral é aquela revelação que se dá por meio da criação. Eu gostaria de pedir que vocês abrissem no Salmo 19 comigo, por favor. A gente vai começar por ali. Salmo de número 19. Eu gostaria de ler do verso 1 em diante. Acompanhe a leitura, por favor. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. E aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Ele principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. E também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse salmo fala sobre a palavra de Deus. Esse salmo fala sobre a revelação de Deus aos homens. E revelação tem a ver com palavra, gente. Revelação tem a ver com alguém pessoal, uma pessoa, se revelando a outra pessoa. Mas para que haja revelação, é necessário que haja comunicação. Eu não consigo revelar nada a Ana Júlia sem que eu converse com ela, sem que eu mostre a ela, sem que eu a ensine. E ela também não consegue ensinar o Silvio, e o Silvio a Dona Maria a Máurea, e assim por diante, se nós não nos comunicarmos. E Deus, querendo se revelar a nós, Ele se comunicou conosco. E Deus escolheu 2 maneiras para se comunicar conosco. Esse salmo fala das 2. A primeira forma de comunicação ou de revelação é a criação e a natureza. Por meio dessa revelação, a gente não consegue ser salvo, não. Mas é possível que a gente chegue ao conhecimento de que há um Deus lá fora, de que há alguém que talvez você nem chame de Deus, mas chame de alguém muito inteligente, um designer, um engenheiro, um arquiteto, uma mente brilhante, que criou todas as coisas com tanta sabedoria, com tanta meticulosidade, com tanta perfeição, com tanta riqueza de detalhe. Onde nós conseguimos ver detalhes numa grande floresta, olhando para uma grande mata, ou olhando para os fundos dos oceanos, se você tiver oportunidade de mergulhar, ou se tiver a oportunidade de ver um documentário na TV, e você vê a riqueza que há naquele universo submarino. Ou quando você tem a oportunidade de estudar as galáxias, as estrelas, os buracos negros, as constelações, a rota dos cometas, e você fica bobo diante de tanta riqueza que há lá fora, e quão pequeno é esse nosso planeta. E aí, se você tem a oportunidade de estudar a estrutura do corpo humano, e você fala, meu Deus do céu, quanta riqueza há dentro do corpo do ser humano, quanta riqueza de informação há dentro de uma pequenina célula. Há um universo ali dentro, de vida, de engenhosidade, de inteligência, de comunicação, de restauração. A forma como o nosso corpo funciona, a forma como as árvores funcionam, como o planeta funciona.
existe uma inteligência que criou tudo isso. Existe uma mente brilhante por trás de tudo isso. Que muitos na ciência, hoje em dia, muitos inclusive que não são cristãos, têm chamado de um designer inteligente. E têm criado essa teoria no meio acadêmico científico. Físico, astrofísico, astronômico, enfim, não astrológico, tá? Não é nada de astrologia. Mas essas pessoas que têm se dedicado a pesquisas, eles têm descoberto isso. Um químico da Unicamp chamado Marcos Eberlin, ele deu uma palestra no Mackenzie, alguns anos atrás, eu estive lá, e ele mostrou como funciona a estrutura de uma célula do corpo humano. Existe na internet esse vídeo que ele mostrou para a gente, uma animação. E é impressionante. E ele mencionando como sendo uma cidade, não é? De milhares de habitantes, e cada um tendo a sua função, cada um tendo o seu papel, o seu momento. Eu não saberia descrever isso aqui, porque não é a minha área de conhecimento. Mas deu para perceber a riqueza de informação e sabedoria contida numa invisível célula. E esse Deus que está lá fora, Ele está comunicando alguma coisa por meio disso tudo. Ele está comunicando sua inteligência, sua sabedoria, seu poder. Ele está se comunicando. E é isso que o salmista, o rei Davi, diz aqui no Salmo 19. Os céus, o que fazem? Proclamam. Quem é que proclama? Quem proclama é o profeta, é o pregador, é o professor. A glória de Deus. O firmamento anuncia. Depois ele diz um dia, discursa. E uma noite revela conhecimento. De quem? Do quê? O próprio Salmo diz, da glória de Deus. Por isso, é possível que o homem chegue ao conhecimento de que há este Deus que nós estamos dizendo aqui, lá fora, pela simples observação. Você talvez conhece gente que já disse para você, na época, acho que da oitava série, não é? Foi na oitava série, que a gente fez aquela viagem de final de ano com a turma, e a gente foi, nem lembro para onde, mas foi para uma cidade da praia, foi litoral, mas nem lembro onde foi. Foi tão triste aquela viagem que eu também nem... Mas eu lembro quando a gente estava passando na frente da praia, assim, quando a gente chegou e o ônibus, eu estava do lado de uma das professoras nossas, e ela é uma mulher, assim, cuja boca era cheia de palavrão e outras coisas mais. E aí ela passando, como é que pode? Eu não era crente naquela época, né? E ela falou assim, como é que pode um povo não acreditar que existe um Deus? E aí solta um palavrão, né? Olha para isso! Olha para essa beleza toda! Como é que pode? E aí os outros, é verdade, né? Não, a gente não é religioso, a gente não é... Mas olha isso, quer dizer, até as pessoas, quando a gente ouve relatos de missionários em lugares totalmente, desertos, no meio do mato, no meio da floresta, no meio do deserto mesmo, beduíno do norte da África, ou naquelas selvas selvagens, me perdoem aqui, lá na Papua Nova Guiné, ou na região da Indonésia, ou no interiorzão da Austrália, missionários relatando que quando eles chegam lá, eles percebem que há uma noção de Deus na vida daquela gente toda. Gente que nunca ouviu falar, que não sabe ler, que nunca ouviu falar de cristianismo, de Jesus, de Israel, eles não têm nem noção do que é isso. Mas eles têm um senso da divindade. Eles têm uma noção interna, um senso de que há alguém lá. E eles não sabendo quem é esse alguém, eles adoram quem? O trovão, porque eles acham que é a voz daquele Deus. Eles adoram o sol, porque talvez ele seja, porque é ele que nos aquece, ele que isso, ele que aquilo. Adoram uma grande árvore, por causa da potência e do que ela produz e de outras coisas. Adoram a própria natureza. Mas por falta de conhecimento, de que há um Criador do sol. Há alguém que com amor criou aquela árvore, criou aqueles animais, criou a estrutura atmosférica do nosso planeta de modo que hajam trovões, como houve aqui em Araraquara ontem. Aliás, ontem eu estava aqui, esse chão aqui ficou literalmente branco. Vai ser a roupa dos batizandos, né? Branco de gelo. Eu nunca vi isso aqui em Araraquara. Eu não conseguia sair aqui. Minha esposa, minha filha estava no carro me esperando, não tinha como sair de tanta pedra de gelo. Eu não sei o que acontece nessa região da cidade. Parece que aqui venta, chove um pouquinho. Aqui parece que é um dilúvio.
Hã? Não tinha, era pedra, era só pedra de gelo, era impressionante. Vocês precisam ter uma noção, fazendo um parênteses aqui, né? Aqui a parte de cima, ela ficou, além de ficar inundada, como ficou outras vezes, por causa do vão que tem aqui, não vencia. O pessoal do jiu-jitsu, do tatame estava ali, não se via o azul do tatame. Era um branco de gelo. E eu senti que eu não estava com o celular na hora para tirar foto, né? Porque parece mentira falando assim. E aqueles trovões enormes. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo isso porque Deus criou o mundo de tal maneira que todas essas coisas acontecessem. E elas são um detalhe pequeno de algo gigantesco que Deus criou. É como um pequenino inseto olhando para uma descargazinha elétrica, uma faísca que sai, e pensar, nossa, essa faísca, veja o poder, veja o calor, veja o brilho, veja o barulho, e adorar aquela faísquinha. Sendo que ela não teve a oportunidade de conhecer que há um adulto, um homem que criou aquela estrutura, e de modo que houve aquela faísquinha. Para Deus, esses relâmpagos que quase destruíram Araguaia, é uma faísquinha. E a gente morre de medo, né? Mas para Deus, que é aquilo? O nosso grande Deus, que tenta se revelar a nós de uma maneira tão simples, pela sua palavra, e silenciosa. Mas muitas vezes a gente não o escuta, e teme muitas vezes uma faísca, um vento, um ventinho para ele. Para nós é uma tempestade que derrubou uma árvore aqui ontem. Eu estava perto da árvore que ela caiu. Mas para Deus isso o que é? Isso é um sopro. Mas esse Deus que se mostra na natureza, Ele quer se mostrar também na Bíblia para a gente. Ele quer se mostrar na teologia, nessa busca nossa por conhecê-lo na palavra, nessa busca nossa por sabermos quem Ele é. Agora, para ir para o próximo ponto, eu quero dizer somente o seguinte: o conhecimento de Deus por meio da natureza não traz salvação para ninguém. O conhecimento de Deus por meio da natureza não leva ninguém para o céu. Porque é necessário para que a pessoa que queira ir para o céu conheça a revelação especial de Deus. Ok? Mas antes da gente ir para a revelação especial, eu gostaria de pedir que vocês abrissem no livro de Romanos, por favor. E lá o apóstolo Paulo fala um pouquinho mais sobre a revelação geral, né? Que é o fato de Deus se mostrar por meio da natureza. Abram comigo lá em Romanos, por favor, capítulo 1. Se alguém aí de trás puder trazer um copo d'água para mim, viu, de meio? Você pode trazer um copo d'água para mim, por favor? Isso, Paulinho, obrigado. Romanos, capítulo 1. Diz assim, a partir do versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus, comece a prestar atenção a partir de aqui, gente. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, que ao invés de amarem e de guardarem a verdade, amam e guardam a mentira, ou a injustiça, ou o pecado, não é? Verso 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Obrigado, Paulo. Porque os atributos invisíveis de Deus, quais, Paulo? Aí ele responde, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio do quê? Por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por causa disso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus por meio de quê? Por meio das coisas criadas. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pessoas que adoram essas coisas, não é? Homens adoram homens que já morreram, animais, enfim. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, e pelas concupiscências de seu próprio coração,
para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, e amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, que é o homossexualismo, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça e malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, morte espiritual, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Veja o verso 1 do capítulo 2. Portanto, mais uma vez ele repete, és indesculpável, ó homem. E aí ele vai continuar a dizer por que ele é indesculpável. Mas perceba que isso está no contexto do capítulo 1, do versículo 20, quando ele diz a mesma coisa, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por causa de quê? Por causa que Deus está se mostrando para todo mundo. Deus está querendo falar com a vida de todo mundo, está querendo chamar todo mundo para se arrepender dos seus pecados, para dar as costas para a desobediência, e para ter vida e alegria com Ele. Mas quem é que quer isso? As pessoas não querem isso, as pessoas não querem obedecer a Deus, as pessoas não querem amar a Deus, as pessoas não querem ter comunhão com Deus, as pessoas querem fugir de Deus. As pessoas até aceitam serem religiosas, mas quando elas se defrontam com o Deus da Bíblia, que espera certas coisas delas, elas logo abandonam esse Deus, porque esse não é o Deus que elas têm na cabeça delas. Elas têm a ideia de um outro Deus, que deixa tudo, pode tudo, vamos em tudo, come tudo, bebe tudo, cheira tudo, canta tudo, ouve tudo, fala de tudo, faz-se tudo. Mesmo quando Deus nos diz não, nós passamos por cima de sua mão e do seu não, e a gente faz aquilo. Porque para a gente, Deus é um Deus bonzinho, um Deus que perdoa tudo, Deus é amor. Eu, no programa Conexão, acho que há 2 semanas atrás, o Wesley, tinha algumas pessoas da igreja com a gente também, a gente estava entrevistando, e aí uma moça, eu disse para ela sobre essa questão de ir para o céu, e de pecadores, e de tudo mais, eu estava entrevistando ela, e já fazendo o estudo ali com ela, e aí ela estava falando sobre pecadores, né? Ela diz, mas até Deus é pecador, né? Até Deus tem pecado. E eu confesso para vocês que eu jamais imaginei que eu ia ouvir aquilo lá da boca de alguém, jamais, de alguém. Porque qualquer pessoa, mesmo ignorante, sem nenhum conhecimento, tem uma certa noção de que Deus ele está fora do pecado, mas aquilo meio que quebrou as pernas, né? O próprio Deus é pecador. Além de, se ele é pecador, como é que a gente vai chegar no céu? Todas as pessoas que eu entrevistei, elas disseram as mesmas coisas, não é? Não, eu vou chegar no céu porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que eu tenho a minha igreja, eu sou quadrangular, eu sou batista, eu sou do ministério tal, eu sou católico, eu vou na igreja certinho. Eu não vou na igreja não, mas teve um garoto lá que ele falou, eu sou evangélico, mas eu faço sexo com camisinha, se eu bebo eu não dirijo, e eu sou evangélico, e eu acho que eu vou para o céu por causa disso. Um garoto, vocês vão ver isso daí, se vocês assistirem o programa daqui a alguns sábados, né, Wesley? Estamos esperando chegar uma plaquinha aí para a gente poder fazer a edição dos vídeos. Mas é impressionante a ideia que as pessoas têm sobre Deus. E esse pensamento nasce por quê? Nasce porque eles não têm um conhecimento sobre quem Deus é. Eles não têm uma doutrina sobre a revelação sadia. E como eles não sabem quem é Deus, porque eles não sabem nada sobre a revelação de Deus, eles não sabem nada sobre a Bíblia, obviamente eles só poderão dizer o quê? Besteira. Eles não têm o que dizer sobre Deus. Então a base. Vai ser como um dia
Isso foi grave. Eu estava num concílio de pastores, onde um candidato ao ministério pastoral estava sendo examinado. E é assim, sempre com o pastor batista, que quer ser ordenado, pastor, que ele deve passar por uma sabatina, um concílio. E é o dia todo de perguntas sobre tudo que você possa imaginar. E esse pastor, lá em São Carlos, hoje eu não sei onde é que ele está pastoreando, mas o concílio foi lá, na primeira igreja batista de São Carlos, um dos pastores que estava fazendo a direção do concílio perguntou a ele assim, me diga, por favor, quem é Deus? Um cara que estudou teologia, um cara que era candidato a ser pastor, quem é Deus? Ele ficou, meus irmãos, sem brincadeira, uns 2 minutos mais ou menos, quieto. E aí, eu, no meu coração, falei, nossa, que legal, né? Porque, assim, de fato, como é que a gente vai descrever quem é Deus, né? Eu fiquei imaginando que ia sair uma pérola da sabedoria, né? Teológica. E aí, depois de um tempo, assim, que ficou o negócio começou a ficar constrangedor, que a gente percebeu que não era sabedoria, né? Mas era falta de conhecimento. Aí ele falou assim, sabe que Deus é tudo. Aí o entrevistador olhou para ele e falou, tá, mas tudo o quê? Quem é Deus? Ele fez assim e falou, Deus é tudo. Aí o questionador falou assim, tá, me diga um versículo que diz que Deus é tudo. Aí foi mais outros 2 minutos. E não tem versículo que fala que Deus é tudo. E aí o questionador, querendo ajudá-lo, falou, tá, mas tipo assim, Deus é amor, é isso que você quis? É isso que eu quis dizer. Deus é poder. Onde que está isso na Bíblia? Você pode me ajudar a localizar? Porque se eu sou um leigo, alguém que não conhece nada de palavra de Deus, de Bíblia, sou alguém que quer conhecer a Deus, te pergunto, onde é que está na Bíblia que Deus é amor? Porque para mim Deus é um juiz irado, injusto, é um carrasco, né? Me mostra aí que ele é amor. O cara não soube achar um versículo. Ele nunca leu a epístola de 1 João. Ele nunca leu o Evangelho de João, ele nunca, acho que leu a Bíblia, e ele não sabia citar um versículo para descrever uma qualidade, um atributo sobre a pessoa de Deus. Ele conhecia Deus? Ele estudou teologia, acho que 4 anos. É possível você conhecer, estudar teologia, mas se você não tiver um relacionamento com esse Deus, talvez isso que entra aqui, saia aqui, ó. Se não descer 40 centímetros para cá, lógico que isso tudo metaforicamente, mas se isso não descer para o teu coração, não adianta de absolutamente nada. E é isso que a gente supôs que aconteceu com aquele jovem, hoje ele é pastor, e enfim, alguns aqui o conhecem, mas faltou esse conhecimento. E para mim, essa é o último nível de conhecimento, de falta de conhecimento de Deus. É quando você pergunta para alguém quem Deus é, e a pessoa fala que Deus é tudo. Isso significa que a pessoa não sabe nada sobre Deus. Ok? Então, Deus ele se revela. O outro aspecto da revelação é a revelação especial de Deus. E ela se dá pela palavra e também por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que a gente abrisse em João, capítulo 1 agora, por favor. Eu vou pedir que alguém lá de trás, em voz bem alta, leia para a gente. João, capítulo 1, versículo 4. Alguém leia para nós assim que achar. Não. João 1,14. Pode ler, Rodrigo. Isso. A gente pôde ver a glória do Pai. Lembra do Salmo 19 que a gente leu agora há pouco, antes de Romanos 1 e 2? O Salmo 19 diz no comecinho que os céus manifestam a glória de Deus. A criação. Neles não há linguagem, não se ouve nenhum som de sua boca, né? Mas um dia discursa outro, o sol fala, a natureza fala, os céus falam, o firmamento proclama. E aqui ele diz também que a vinda de Jesus, a encarnação do Verbo, ou seja, o nascimento de Jesus. No nascimento de Jesus, a gente pode ver a glória do Pai. Deus se revela também por meio da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. Agora veja João 14, 9. Aí também nesse evangelho em que você está,
capítulo 14, verso 9. Outra pessoa leia para a gente, em voz bem alta. Isso. Jesus, ele está falando ali com aqueles que o seguem, né, com seus discípulos. Jesus tinha acabado de falar para eles que ele ia morrer. Que eles iam ficar sem ele. E que eles iam ter que tocar o ministério, sozinhos. E levar esse evangelho para o mundo todo, sozinhos. Entre aspas, porque ele, Jesus, iria enviar o seu Espírito para que habitasse com eles, até o último dia, até a consumação dos séculos. A consumação desse mundo, a finalização desse mundo em que nós vivemos. E aí, Jesus fala um pouquinho sobre o Pai, sobre que ele vai ao Pai, e que indo para o Pai, ele vai levar eles também, que ele vai para lá para preparar uma morada, uma casa, um lugar. E aí, então, o Filipe faz uma pergunta no versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí Jesus responde isso que o irmão leu para nós agora há pouco, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus Cristo revela o Pai em sua pessoa. Ele é a própria revelação desse Pai. Agora volta um pouquinho para o capítulo 12, por favor. No versículo 45, outra pessoa leia para nós em voz bem alta, João 12, 45. Isso. Lê um pouco mais, Beto, por favor, vai lendo. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Isso. O próprio Senhor Jesus Cristo é quem revela de um modo especial quem é Deus para nós. E é só por meio dele que nós podemos ser salvos. Só pelo conhecimento dele que nós podemos ser salvos. Não pelo conhecimento da natureza. O astrônomo, o físico, o químico, o médico, ele não pode ser salvo porque ele chega à conclusão de que estudando todas essas coisas, existe alguém inteligente lá fora. No máximo, ele chega ao conhecimento de que há uma mente brilhante, inteligente, criadora. Mas isso não é ou não traz salvação. Porque o que traz salvação é o conhecimento de Jesus Cristo. Não é um plano de salvação. Não existe um plano para salvar ninguém. Existe uma pessoa para salvar alguém. Não existe um método, 3 passos, 4... 4 o que mesmo? 4 leis, não é? 4 isso, 5 aquilo, 5 dedos, né, da ponte. Eu sou muito crítico quanto a essas coisas, porque para mim a salvação não está relacionada ou ligada a um plano, projeto. Como se você fosse vender uma mercadoria para alguém. Como se você fosse vender alguma coisa para alguém. Está aqui o plano. Está aqui os passos para você chegar lá. Existe uma pessoa que você tem que conhecer. Você pode até apresentar essa pessoa de alguma maneira bem organizada, mas não confie no plano, na estratégia das 4 leis, para você ensinar ou levar a pessoa à salvação, fazendo aquela oraçãozinha no final, para fazer com que ela entregue a vida dela a Jesus. O que nós somos incentivados a fazer na Bíblia é falarmos de uma pessoa para outras pessoas. E é essa pessoa que vai mudar a vida daquelas pessoas. Nós somos convidados a falarmos de Jesus Cristo, aquele homem, Deus, que um dia aqui esteve, e que um dia daqui partiu vivo após ter sido morto, pois ele ressuscitou. E é esse homem vivo que nós devemos apresentar como a única esperança de alguém.
E muitas vezes isso não vai vir por meio de 4 leis, ou 5 passos, ou seja lá como for. Mas isso vai vir muitas vezes como um testemunho da tua vida com Ele, da tua intimidade com Ele, da tua amizade com Ele. É Ele quem nos revela o Pai. É Ele quem nos revela o caminho. E Ele, na verdade, é o próprio caminho. Ele é a verdade que todos precisam conhecer. E Ele é a vida que todos precisam e estão atrás de conhecer, de curtir. Ninguém vai viver isso se não for por meio de Jesus Cristo. A vida não vem por meio da música, a vida não vem por meio da arte, a vida não vem por meio da ciência, a vida não vem por meio do estudo, a vida não vem por meio da curtição, a vida não vem por meio do sexo, a vida não vem por meio da prostituição. Você não vai conseguir viver e curtir a vida por meio das coisas criadas. Nós só conseguimos curtir, experimentar a vida quando nós experimentamos o Criador da vida. Quando a gente tem comunhão e conhece Ele. E é Ele que nós devemos amar, é Ele que a gente tem que conhecer, porque Ele revela a Deus. Ele mostra quem é Deus, Ele nos traz conhecimento de Deus. Nele nós conhecemos a teologia. Nele a gente descobre quem Deus é e a gente passa a viver de um modo diferente. Toda vez que a gente descobre um pouquinho mais acerca desse Deus. Quero falar um pouquinho sobre a palavra de Deus para terminar, porque ela é a revelação especial de Deus. Paulo disse para Tito em Tito 2:1, vamos ler todos juntos o texto? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que é a sã doutrina? A Bíblia, a própria palavra de Deus. Paulo, então, aqui ensina a Tito que ele deveria conhecer, ele fala isso também para Timóteo, não é? E que eles deveriam falar acerca dessas doutrinas. Porque estas doutrinas é que trariam vida para eles. E traria assunto para eles. E traria esperança para eles, o conhecimento delas. E esperança para os outros também, que não têm esperança nenhuma, a não ser a sua esperança nas coisas desse mundo. No político, na religião, na comida, no sexo, no namoro. E aí acaba essas coisas, acaba a esperança. Por isso nós precisamos apresentar a única esperança. Em nenhum outro há esperança. Nenhum nome há entre os homens. Não é isso que Pedro diz lá em Atos capítulo 4? Nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é a nossa única esperança. Mas é Ele, uma pessoa e não um plano. A revelação dele, sua palavra, e não um livro. Não um método, não uma igreja, mas Ele. Por isso que Jesus Cristo deve estar em nossas vidas, em nossos lábios, em nossos corações. Nós precisamos amá-lo e vivermos a vida que um dia Ele viveu. Eu gostaria de pedir que você abrisse comigo agora em Gálatas 6:16. Quando a gente estuda sobre a revelação, a gente fala muito sobre essa questão do cânon. O que é o cânon ou canon? Gálatas 6:16 vai responder para a gente. Alguém leia para nós em voz bem alta. Isso. A sua palavra aí está norma, não é? De andarem de conformidade com esta norma. Tem alguém que está com alguma outra tradução? Regra. Alguma outra ainda? Ok. Essa é, em grego, essa palavra regra, norma, é a palavra canon, ou cânon, que significa uma vara de medir. Todas as vezes que as pessoas queriam medir alguma coisa, eles se utilizavam de uma vara, de um pedaço de madeira assim, que era o padrão de medidas da época. E esse objeto era chamado do quê? Cânon. E aí, o apóstolo Paulo diz aqui para Timóteo que a todos que andarem de conformidade com este cânon, com esta regra, o que vai acontecer com eles? Eles desfrutarão de paz e de misericórdia, que seriam sobre eles e sobre todo Israel de Deus. Qual é essa norma, essa regra, esse cânon? É a Bíblia. É a medida que Deus nos deu, dentro da qual nós devemos nos encaixar. É a medida que Deus nos apresenta e que precisa mudar as nossas medidas, as nossas regras, as nossas normas. Deus vem para quebrar as nossas normas,
quebrar as nossas regras, quebrar a nossa vida, quebrar o nosso coração, quebrar a nossa língua, quebrar os nossos olhos, quebrar a nossa vida e fazê-la de novo, com uma nova vida. Mas isso a gente só alcança, né? A gente só vai viver quando a gente estiver dentro ou em conformidade, ou seja, se a gente tomar a forma, isso é a conformidade, desta norma, desta regra, deste cânon. O cânon, toda vez que a gente estuda sobre a revelação, o cânon é tudo aquilo que está no Antigo e no Novo Testamento. E tudo aquilo que está no Antigo e no Novo Testamento se constitui na norma, na regra e na verdade que está lá em João 17:17. Você lembra de cor que é João 17:17? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento compreendem esta norma de vida, essa regra de vida, essa verdade para a nossa vida. Ali está a revelação de Deus para a gente. Abra comigo, por favor, lá em Apocalipse 22. Apocalipse 22. É a última página da tua Bíblia, tá? Você abrir lá no último livro, da última página, eu gostaria de ler um versículo que está ali. A partir do versículo 18, a gente lê assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. A revelação de Deus para mim e para você termina com essas palavras: não acrescentem nada e não tirem nada, porque senão, vocês sofrerão tudo aquilo que essa palavra nos diz. De modo que, se você quer conhecer a Deus, conheça-o na revelação, na palavra. Deus não vai te ensinar por meio de sonhos. Deus não vai se revelar por meio de visões. Deus não vai se revelar por meio da irmã da igreja que fez uma oração e viu você, quando ela estava tomando banho, se acidentando numa colina, naquela viagem que você fez para o Panamá. Deus vai se revelar com você por meio da revelação dele para a sua vida. E é ela que você tem que conhecer, é ela que você tem que buscar, é ela que você tem que ansiar por conhecer. Como o Martinho Lutero disse, eu citei isso no final do sermão do domingo à noite passado, e eu fiz uma aliança com Deus, lembram? Que Ele não me mande anjos, nem sonhos e nem visões. Porque eu estou contente com o dom do quê? Das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Que me dão conhecimento suficiente para as coisas dessa vida e para as coisas da vida por vir. A Palavra de Deus me basta. Ela é suficiente. E é por isso que eu não busco nada além e também não quero ficar aquém. Mas eu quero conhecê-la assim como Ele veio se revelar para a gente. A gente tem buscado conhecer essa palavra, gente? Que testemunho vocês me dão, hein? O que vocês me dizem? Vocês têm lido a palavra? Sim ou não? Graças a Deus ou misericórdia, Jesus, né? Se nós não formos para a fonte, nós nunca beberemos da água pura. Se nós não formos, me perdoe esse exemplo, que agora eu vou forçar um pouquinho, tá? Mas se nós não formos à padaria, a gente não vai poder nunca comer o pão que desceu dos céus. A gente, como disse um pastor do Sri Lanka do século passado, comecinho do século passado, eu não lembro o nome dele, um pastor virtualmente desconhecido no cristianismo mundial, mas ele era um homem de Deus, usado por Deus no Sri Lanka. Ele disse o seguinte: nós somos como mendigos, famintos, que descobriram a padaria, que dá pão de graça. E a gente comeu do pão daquela padaria e hoje a gente não sai mais da frente dela.
Porque a gente se reconhece como mendigos, que dependem daquela padaria para sobreviver, daquele pão para não morrer de fome. E agora a gente é convidado, como mendigos que somos, a procurarmos outros mendigos e dizer para eles aonde há pão. Aonde eles podem encontrar pão também. E ele diz isso para ensinar a sua igreja sobre evangelismo. A frase que é conhecida dele, e que está no início de um livro do John MacArthur, que será lançado esse ano pela editora Fiel, o nome é Evangelismo, o nome desse livro. A primeira frase que é mencionada é essa: evangelismo é, : um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. E nós só encontraremos pão, algo que sacia a nossa vida, quando nós formos à fonte. Nós só nos sentiremos satisfeitos em nossa alma quando nós formos à fonte, à revelação. Não adianta você ir na igreja, você vir na igreja ou em outra, ou seja lá onde você vai, ou você não ir em nenhuma, e você crê que Deus fale com você. Deus fala comigo. Ou Deus põe no meu coração, Deus me ensina, Deus me mostra. Deus, eu vou fazer um jogo, né? Como é que o pessoal fala? Não é voto, mas fazer uma prova, né? Vamos fazer assim, eu vou fazer que nem aquele homem lá na Bíblia que colocou o algodão lá no orvalho, lembra? E aí só o algodão amanhecia molhado, o resto da matinha amanhecia seca. E aí, aconteceu, agora Deus, vou fazer outra prova com o Senhor. Agora eu quero que a matinha esteja seca e o algodão sequinho, seco, né? E aconteceu, então fala comigo assim também. E aí você vai atrás de, Deus, eu quero namorar uma pessoa. Então faça o seguinte, a hora que eu estiver passando de ônibus na frente da loja onde ela trabalha, se ela sair na porta, bem naquela hora que eu passar com o ônibus, é um seu sinal, Deus, fala comigo, se revela. Aí você vive desse tipo de informação. E eu digo para você com toda a franqueza do meu coração, que eu creio que quando Deus olha para a gente fazendo isso, eu creio que Deus deve dar risada. Só isso. Com muita pena da gente, com muita pena da gente. Porque, de fato, essa não é a forma por meio da qual Deus quer falar com a gente. Ele escolheu uma forma de revelar-se a nós, uma forma especial, uma forma específica. Mas sabe qual é o problema? A gente não gosta dessa forma. A gente não gosta de Jesus. Jesus é chato. E o que ele fala é muito chato. Como eu vi um discurso do presidente Barack Obama essa semana no YouTube, onde ele falando da irracionalidade de querer reger os Estados Unidos com base no Sermão da Montanha. O Evangelho de Mateus 5, 6, 7, né? Ele falou, o dia que o nosso Departamento de Defesa querer seguir aquelas palavras do Sermão do Monte, a gente está morto. Como é que a gente vai poder seguir isso, seguir aquilo? Ele foi citando a Bíblia, e para mim, blasfemando contra Deus, e citando certas coisas com um certo ar de ironia contra o cristianismo. Enfim, eu ia falar outras coisas sobre ele, mas deixa para lá. Isso não tem nada a ver com a nossa vida, que é esse homem, que é o presidente dos Estados Unidos hoje. Mas todas as vezes que nós vimos com esse tipo de atitude, com o nosso coração não desejoso de conhecer a palavra, de amar a palavra, essa palavra e esse homem se torna alguém chato para a gente. Alguém insuportável, alguém cuja palavra não poderá mudar a minha vida, nem moldar a minha vida, o meu caminhar, o meu jeito de ser, de falar, de viver. Aí você escuta Jesus dizendo para você que você não pode olhar para a mulher do outro, né? Aí você fala, para com isso. Eu gosto de Jesus, mas tem certas coisas que ele força a barra, né? Aí você ouve Jesus falando o seguinte, se alguém te dá um tapa no rosto, vira o outro, dá também. Você fala, você acha que eu vou fazer isso daí? Isso daí era para ele, porque ele é Deus, ele faz, mas eu não consigo. Eu tenho sangue de italiano, né? De português misturado com espanhol e nordestino. Então, você não sabe quem eu sou. Se você me conhecesse, você ia dar razão. Jesus falou porque ele é Jesus. E aí a gente começa a buscar fugas da pessoa. E aí a gente deixou a pessoa. Porque a pessoa, enquanto nós não o amarmos, ele será alguém insuportável para nós. E por que a gente não vai à palavra para buscar conhecimento de Deus, revelação de Deus, instrução de Deus, conselho de Deus? A gente já não vai para a pessoa porque a pessoa é chata, de Jesus. E por que a gente não vai na palavra? Porque a palavra, ela é cansativa. Quantas vezes eu tenho ouvido isso? A palavra, eu fico tão aborrecido, pastor. Quando eu leio a palavra, me cansa, me dá sono. E eu olho para aquela pessoa e eu falo, Deus, misericórdia. O que eu estou fazendo aqui? O que eu falo para essa criatura? Porque não é filho ainda, é criatura. E muitas vezes eu fico nessa sinuca de bico, eu falo, evangelizo. Esse irmão da igreja, ou
Ou eu faço o que com ele? Pego o cajado e a vara e... O que eu faço, Senhor? Eu não sei o que eu faço. Mas aí o que acontece? Eu não amo a palavra. Eu não tenho sede pelas palavras. Eu não amo cada livro. Eu não amo as pessoas que estão ali. E há pessoa que quer se revelar para mim, me ensinar, me guiar, me orientar. E aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou atrás de visão, de sonho, de revelação, disso e de aquilo, de profetada, né, de visagem e de outras coisas mais, julgando que aquilo é a orientação de Deus para a minha vida. Mas isso tudo porque no fundo do meu coração eu não amo nem um pouco a palavra de Deus. O cânon não vem de homens. O cânon, Antigo e Novo Testamento, é a revelação do próprio Deus. E é interessante, pessoal, que esses homens, enquanto eles estavam escrevendo a Bíblia, eles tinham noção de que eles estavam escrevendo a Bíblia. Eu gostaria de ler esses dois textos com vocês, rapidamente, já indo já para o encerramento do nosso estudo. Hoje vocês estão falando bem pouquinho, hein? O que está acontecendo? 2 Samuel 23, 2, não é? Alguém leia para a gente aí, por favor. O Espírito do Senhor fala por mim e a sua palavra está na minha língua. Ele tinha consciência de que Deus estava falando por meio dele. Ah, mas é profeta no Antigo Testamento. Então vamos lá para 1 Coríntios 14, 37. Veja como Paulo, quando escreve inspirado, também tinha noção de que estava sendo usado por Deus para escrever Bíblia. 1 Coríntios 14, 37. Outra pessoa leia para nós. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Percebe? O próprio Paulo tinha noção que aquilo que ele estava escrevendo era mandamento do Senhor, era palavra do Senhor. Lembra do livro dos Salmos? A palavra mandamento do Senhor é semelhante a quê? É semelhante à lei do Senhor, conselho do Senhor, palavra do Senhor, testemunho do Senhor, decreto do Senhor. Essa expressão mandamento do Senhor é a mesma coisa que Bíblia. E Paulo tinha noção disso. Hoje em dia, pessoal, eu vou encerrar com esse slide aqui. Deixa eu já dispor os textos, e aí vocês vão abrindo nesses textos. É o último slide meu. Que a Bíblia, ela é completamente inspirada por Deus. Ela é, de fato, a revelação desse Deus a nós. Ela não é uma mera palavrinha de alguém a nós. No domingo que vem, a gente vai estudar um pouquinho sobre como se deu essa organização da Bíblia. Desde quando ela é Bíblia? Por exemplo, o Novo Testamento. Quando é que o primeiro Novo Testamento surgiu? Como é que eles decidiram que era 27 livros? Como é que eles... foi uma reunião, foi uma pessoa? Quem é que escreveu isso? E o Antigo Testamento? Onde é que aconteceu? Quando aconteceu? Como é que eles se juntaram para dizer, pronto, aqui está a Bíblia? A gente vai estudar isso semana que vem. A formação da Bíblia, como é que a Bíblia foi formada. Mas, por enquanto, basta esses textos aqui. Eu peço que alguém leia Mateus 1, 22 para nós nesse momento. Mateus 1, 22. Isso. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. A palavra de Deus é a palavra de Deus, não é do profeta. Não é do apóstolo, é a palavra de Deus que veio por intermédio do profeta. E é por isso que toda ela é inspirada. 2 Timóteo 3,16. Outra pessoa leia para nós, por favor. Até para ler a Bíblia vocês estão cansados de manhã, hein? Toda a palavra de Deus é inspirada, né? A palavrinha que está lá no original é soprada pelo hálito de Deus. É a palavrinha theos pneustos, é a palavrinha veio do bafo de Deus. É muito curioso isso daí. Quando a gente começa a estudar a língua original que Deus inspirou para escrever, literalmente essa palavra inspirada é do bafo. Sabiam? Do bafo. Sabe quando você chega pertinho da pessoa, você vai cumprimentar ela? Aí você dá um beijinho nela, homem ou mulher, né? Aí você fala, misericórdia, Jesus, né? Que é uma bala. Sabe como é que é? E aí você sente de longe o amor daquela pessoa por você, né? Revelada nas palavras dele que te contaminam, né? De cabeça aos pés. Enfim, essa expressão, o bafo da pessoa, é a palavrinha que está aqui. Toda a Escritura, toda a Bíblia vem do hálito de Deus, do bafo de Deus, do sopro de Deus. Deus soprou isso.
E os homens apenas colocaram isso no papel com as suas canetas, com as suas penas, não é? Na sua palavra. É. É. Fala, Deus. Mais ou menos assim. Quando você se coloca para ouvir a palavra, você ouve a palavra. É por isso que o salmista, eu orei isso no início, o Salmo 119, lá pelas tantas, ele diz o seguinte, é uma oração. Diz, Salmo 119, verso 18. Deus, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Há essa consciência de que se Deus não abrir os meus olhos, eu vou ver a lei, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a palavra, mas a maravilha, gente, que está por trás dela, eu não vou ver nunca. Eu vou explicar um pouco mais isso domingo que vem, tá? Essa questão da inspiração. Mas eu quero, por hoje, encerrar com esse verso. Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade. Não, mas isso é de Paulo. Não, mas isso é de Isaías. Mas isso é de Davi. Eu vou ficar com quem? Eu vou ficar com Jesus. Isso é de uma tremenda ignorância e incredulidade. Porque nunca, jamais, nenhuma profecia, nenhuma palavra, nenhuma proclamação. A palavra profecia aqui é a palavra querigma, que é a palavra anunciação, é a palavra proclamação, é a palavra anúncio. É a palavra que tem a ver com a voz de alguém falando com outro alguém sobre um outro alguém, que é Deus. E tudo o que vem escrito na Bíblia veio desse Deus, veio de Jesus, inclusive quando Paulo escreveu. E aí aquela quando Paulo fala assim, isso falo eu e não o Senhor. Venha domingo que vem que eu vou explicar isso para você melhor, tá bom? Se você tem curiosidade. E essa então é o início do nosso estudo sobre a doutrina da revelação. A gente vai ficar um tempo estudando ela, os detalhes dela. Como eu disse para vocês, no domingo que vem a gente vai estudar um pouquinho sobre como essa revelação, que veio de forma inspirada por meio de homens pecadores, ela se ajuntou em um livro que hoje eu e você carregamos. Eu pretendo passar um vídeo domingo que vem, curtinho, e eu acho que no domingo que vem as TVs já estarão funcionando. Orem e jejuem por isso essa semana, e se Deus quiser, no domingo que vem aí vocês vão poder ver melhor um pouquinho sobre a história da formação da Bíblia, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como é que a revelação de Deus foi formada, e se der tempo a gente vai estudar um pouquinho como é que ela chegou até nós hoje, aqui no Brasil, em português. Desde quando existe isso? Como é que aconteceu isso? Como é que se deu isso? Tá bom? A gente vai estudar um pouquinho, isso na semana que vem. Se ficou alguma dúvida, pessoal, de alguma coisa que eu mencionei? Sim. Já. Vocês estão ouvindo aí atrás o que o João está falando? Não. Eu vou traduzir aqui. Já leram? Quem aqui já leu o Fator Melquisedeque? De Don Richardson, um ou outro só. Esse livro conta várias experiências de missionários chegando em alguns lugares do mundo, onde parece que houve um Melquisedeque ali, né? Alguém que é um servo do Deus Altíssimo, alguém que anunciou sobre Deus. E como é que aquele povo sabe de certas coisas que só os cristãos sabem? Ou os judeus, porque nunca ninguém chegou, eles nem sabem sobre Jesus. Aí ele contou uma experiência que, para mim, é uma das experiências mais ricas e interessantes desse livro, que é quando uma tribo de Papua Nova Guiné, eles chegam lá e ali existe uma lenda, e ele não sabia daquela lenda, é uma tribo bem selvagem, e ele começa a fazer amizade como os índios, como os missionários que vão para essas regiões fazem, né? E depois que ele se torna amigo dos índios, ele decide falar do evangelho para os índios, para aqueles índios lá. E aí, então, ele diz que ele tem uma palavra, mas os índios já gostavam dele, ele deu panela, deu faca para os índios, né? Ajudou os índios na pesca, amou os índios. E aí, de repente, ele falou, olha, agora eu gostaria de falar para vocês, porque eu fui enviado aqui por alguém que criou tudo. Que criou o céu, criou a terra, criou a chuva, o trovão, o sol, a lua, e ele me enviou aqui para falar dele para vocês. Aí todo mundo ficou assim, né? E aí ele falou assim, eu gostaria de falar com vocês, eu gostaria de
Aí eles levaram esse cara para um lugar ali, e ele se assentou naquele lugar, que era um lugar meio religioso, que tipo o pajé da tribo usava para poder falar das coisas que o pajé fazia lá, né? É pajé, né? Que é tipo o pastor da tribo, né? É, o feiticeiro. Pajé é o quê? É a mesma coisa? Ok. Então aí ele sentou lá no lugar religioso da tribo. E aí o que ele fez? Ele pegou aquilo que para os índios parecia ser uma caixa preta, e ele abriu aquela caixa preta e começou a falar sobre o Deus do céu e da terra. A hora que ele fez isso, ele disse que os índios começaram a gritar. Gritar. E começaram a chorar. Assim, em agonia. E parecia como que o grito de uma tragédia, assim, sabe? De uma coisa espantosa. E isso durou alguns dias. E aí, quando a coisa calma, isso sem dormir, sem comer. A hora que acalma, um dos líderes religiosos lá da tribo, né? Chegou para ele e fala que nós temos uma profecia. De que um dia, um homem viria de fora. Um homem viria do céu, né? E ele nos falaria sobre o Deus Criador de todas as coisas. E quando ele se sentasse nessa árvore do pajé e abrisse uma caixa preta falando do Deus Criador, que esse seria o sinal de que Deus estava querendo falar com a gente e abençoar a nossa tribo. Aí ele falou assim, como é que isso aconteceu? De onde surgiu essa lenda? De onde veio isso? E aí quando ele fala a tribo toda se converte, nasce um avivamento ali, outras tribos se convertem, vizinhas, porque a fama correu. Mas o que ele mencionou é que parecia que tudo havia sido como que preparado por Deus. Como que já organizado por meio de outros religiosos e pajés e tudo mais, para que naquele tempo, quando aquele missionário ele chegasse dos céus, porque eles chegam de avião nesses lugares, né, em clareiras abertas no meio da mata, e pudesse então falar sobre esse Deus criador dos céus e da terra. E aí então houve salvação, e essa é uma das histórias que o Don Richardson conta nesse livro, né, o Fator Melquisedeque. Então a gente vai continuar falando semana que vem um pouquinho sobre revelação, não sei se ficou alguma pergunta, alguma dúvida, senão a gente vai encerrar. Ok?